Boa noite a todos, os presentes, os que nos assistem pela internet. Eu estou muito comovido hoje por aqui estar, dando continuidade à nossa palestra da semana passada. Espero que possamos todos juntos nos sensibilizar e aprender com o que a espiritualidade preparou para todos nós. Vamos então à nossa prece de abertura? Eu convido a todos então que cerremos os nossos olhos e possamos nesse momento, meus irmãos, imaginar Ele, o nosso Mestre querido, à nossa frente, a irradiar a sua grandeza de luz, o seu esplendor no seu desenvolvimento de bondade e de paciência para conosco, a estender as suas mãos dadivosas e falar: força, meu amigo, eu estou contigo. E assim possamos olhar nos vossos olhos e sentir a imensa ternura de um irmão querido que nunca nos abandona. E possamos assim dizer a Ele: amado Mestre, agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos, nesta reunião de corações, onde podemos racionalizar, aprender e multiplicar o que aqui a espiritualidade preparou para nós. E assim, amigo mestre, fique conosco essa noite. Acompanha-nos, Senhor, em todos os momentos. E agradecidos que somos e estamos, só temos que pedir a Ti, Senhor, a permissão para darmos por início a nossa palestra desta noite. Que assim seja. Graças te damos, Senhor. Bom, meus irmãos, nós estávamos falando na semana passada sobre o apóstolo da caridade, ou se preferirem, o apóstolo da mediunidade. Vou fazer uma recapitulação. O nosso irmão, então, católico, ele tinha dúvidas sobre espiritismo. Ele teve uma intervenção junto ao seu tio, o senhor Mariano, que lhe emprestou o livro, Além da Vida, de Odilon Diniz, e ele então leu o livro e se impressionou, mas ficou a dúvida. Então ele foi para Santa Maria sem avisar ninguém. Chegando lá, então, ele viu que todos estavam numa reunião mediúnica e ele desafiou os espíritos que, se a dúvida maior dele, que era sobre as bem-aventuranças, ela fosse explicada por João Evangelista, através do seu tio Aristides, que não tinha muita inteligência. Era uma pessoa boníssima, mas ele era muito de inteligência. E a espiritualidade atendeu ao seu desafio. Então, Aristides se levanta e dá uma explanação sobre as bem-aventuranças por bem-aventuranças, à luz das 3 leis maiores da doutrina espírita. A primeira, a lei do amor. A segunda, a lei da reencarnação. E a terceira, a lei do progresso. De uma forma irrefutável. Então Eurípides não teve dúvida. Ao final, o Espírito se manifesta. Obrigado, João, o Evangelista. Acabou as dúvidas de Eurípides Barçanufo. Ali ele se converte, então, ao Espiritismo, ficando na Fazenda Santa Maria, por 3 meses, sendo amparado por Frederico Peró, um médium de Uberaba, e seu tio, o senhor Mariano, desenvolvendo todas as mediunidades. E aqui nós anotamos algumas das mediunidades de Eurípides Barçanufo, que eram todas que se diz respeito no Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Psicografia, psicofonia, vidência, audiência, efeitos físicos, receituário médico, mediunidade curadora,
bicorporiedade, sensitiva, auditiva, vidente, cura, intuitiva, empata e escrita automática. E mais algumas ainda que não era descrita no livro. Então Eurípides se passa a se dedicar à caridade. Ele se dedica plenamente ao próximo, se doa totalmente ao próximo. Então aquele pasto espiritual passa a dar os seus frutos, como previsto pela espiritualidade maior muitos anos atrás. Tanto que nos últimos anos de vida de Eurípides Barçanufo, ele dormia apenas 4 horas por noite. O resto era trabalho duro. Teve uma época que contabilizaram em um mês, ele assessorado por nosso irmão Bezerra de Menezes para fazer todo o receituamento aviar as receitas, né, que ele passava para o Brasil inteiro que buscavam. Eles aviaram 20.000 receitas em um mês. Isso são 66 receitas por hora. É um livro, né? Praticamente é um livro. Então Eurípides Barçanufo estava atendendo a todos que vinham buscar. E começaram a aparecer em Sacramento, na cidade que ele morava, muitas pessoas portadoras de desequilíbrios mentais. Eram então pessoas perturbadas e agressivas, muito agressivas. Então Eurípides teve a ideia de, no porão do colégio Allan Kardec, colocar grades, fazer divisórias e ali alojar esses irmãos que chegavam escoltados por guardas, por familiares, em estado de loucura plena. À noite, então, quando não havia mais aulas, Eurípides então pegava aqueles irmãos, levava para o salão do colégio, ali ministravam passes e fazia a doutrina daqueles irmãos, curando-os de sua subjugação. Nós vamos passar para vocês alguns dos casos de Eurípides Barçanufo, mas são muitos que ficaríamos anos falando dos casos dele. Então nós resolvemos escolher alguns dos casos. Por exemplo, em 1916, uma menina de uma cidade de Minas Gerais, em estado de loucura, de 17 anos, passou a ter a sua perna direita muito inchada com gangrena. Sua mãe, desesperada, a pegou e a levou para inúmeros médicos. E sempre o diagnóstico era mesmo: não tem jeito, vamos ter que amputar. Sua mãe, desesperada, que mãe que não faria isso, recorreria a todos os efeitos e descobriu que em Sacramento Eurípides estava fazendo muitas curas através de Bezerra de Menezes. Então ela telegrafou ao Eurípides, que na hora voltou ao telégrafo para ela: não deixe amputarem a perna da sua filha, traga para cá. Essa mãe trouxe essa menina, chegaram assim no finalzinho da tarde, e ele, como de sempre, com um sorriso tranquilizador, disse a essa mãe: a sua filha tem cura, é apenas um processo obsessivo. A noite chegou, levou ela para o salão, deu-lhe o passe e fez o processo de doutrinação daquele irmão que acompanhava aquela menina. Ela então ficou curada. A perna era uma consequência da obsessão. Ele então ministrou por 3 dias medicamento, que seriam a água fluidificada, tanto do processo mediúnico dele, mas somado ao do Dr. Bezerra de Menezes, e essa menina ficou com a perna sã. Ele voltou para ela então e lhe disse: minha filha, você tem uma grande missão na Terra. Fique conosco em nosso atendimento, aprendendo para a sua missão. Sabe qual é o nome dessa menina? Maria Modesto Cravo. Aquela que acessou ao nosso querido Dr. Inácio no sanatório de Uberaba. Então, tem muitos outros casos. Por exemplo, um homem de baixa estatura, muito forte, também em processo obsessivo, com uma faca ameaçando todo mundo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, e ninguém conseguia se aproximar. Até que 6 homens o agarraram, conseguiram o deter e amarraram com um arame. Vamos levar para o professor. E assim o caminhava.
levaram para o professor. Chegando lá, Eurípides, no pátio mesmo do colégio, vendo aquilo, falou: não, desamarre. O senhor Eurípides, como vou desamarrar? Nós precisamos de 6 pessoas fortes para poder detê-lo. Não, pode desamarrar. Chegando perto então desse irmão, em prece, ele toca na cabeça. O homem, virando os olhos, totalmente descontrolado, se acalma, tranquiliza-se. Ele pega o irmão carinhosamente, leva até o porão, e à noite a mesma coisa. Fez o processo de desobsessão e o irmão foi curado. Outro caso foi o fazendeiro Fajardo. O Fajardo, ele então tinha um moinho de animais que moía cana. E no seu trabalho ali corriqueiro, ele descuidou. E a sua mão foi para o moinho. Levaram ele desesperadamente para a farmácia que Eurípides tinha, uma farmácia de produtos homeopáticos. Chegando lá, Eurípides deu o veredito: meu irmão não tem jeito, nós teremos que amputar. Então ele pegou a sua secretária, que cuidava das relações para ele, e falou: dona Amélia, vá até o açougue e pegue o serrote. Ela foi lá, pegou o serrote, e ele então cerrou a mão do homem, sem anestesia, sem processos antissépticos. O homem não sentiu nada. E incrível que ele não fez nenhum acabamento com a pele. Em 2 semanas a pele cobriu. Mas horas depois dele amputar, o homem retornou, com dores fortes na palma da mão, que foi amputada. Eurípides pensou e disse: eu já sei o que aconteceu. Ele pediu para 2 dos seus alunos irem lá onde eles tinham enterrado numa caixa à mão e tirar, porque lá havia alguma coisa na palma da mão. Chegando lá, a palma da mão tinha realmente um dos pregos do engenho do moinho. Tiraram e ele parou de dor, porque ainda havia uma ligação magnética entre a mão e o corpo daquele cidadão. Outro caso foi o Sr. Cristino. O Sr. Cristino era aluno de Eurípides e contou esse caso depois de quando estava com 80 anos. Aquele aluno que está cheio de energia, que não vê a hora de fazer uma arte. Então o Sr. Cristino, ele tinha aquela aptidão por passarinhos, ele gostava de caçar passarinhos. E no pátio do colégio de Allan Kardec, do colégio Allan Kardec, havia uma ameixeira, e lá havia o sabiá. Ele sabia que o sabiá estava lá, e ele ficava: será que eu vou lá? Não, mas o senhor Eurípides vai descobrir, não vou não. Passando um dia por lá, ele escutou um piar diferente, falou: opa! Ele esperou o senhor Eurípides entrar em transe, como sempre fazia, para atendimento, aproveitou a oportunidade, subiu e pegou um filhote de passarinho, levou rapidinho para a sua casa e voltou, e se misturou com os alunos. Aí o senhor Eurípides voltou aos seus processos normais e sentou ali debaixo da ameixeira, como costumava fazer, para escutar o cantar dos passarinhos. E ele de longe ficou pensando: será que o senhor Eurípides vai descobrir o que eu fiz? Bom, não falou nada, foi para a sala de aula. Chegando lá, o senhor Eurípides chamou: senhor Cristino, o senhor sabe por que o passarinho da ameixeira não está mais cantando? Eu não, senhor Eurípides. Senhor Cristino, um dos meus alunos subiu na ameixeira e pegou o filhote. Coitado, a essas alturas deve estar com fome. E sua mãe está desesperada, não? Senhor Eurípides, deve estar. Pois é. Senhor Cristino, o senhor deve saber quem fez isso? Não sei não, senhor Eurípides. Olha, eu creio que um discípulo meu tenha um pouquinho de bondade para devolver o passarinho para os seus pais. Eu também acho, senhor Cristino, senhor Eurípides. Então, traga o passarinho de volta e coloque no seu galho. Sua mãe está precisando dele. Com todo amor e paciência, sem cobrar, educando com amor. O senhor Cristino foi lá, pegou o passarinho de novo, colocou lá no ninho e pensou: poxa vida, não tem nada que a gente faça nesse colégio que o senhor Eurípides não saiba. E ele disse: onde estará um dos meus discípulos, lá eu estarei.
Tem o caso onde o Sr. Eurípides perdeu a paz. Ele então, em sala de aula, entrou em estado de alterado de consciência, e quando voltou ele diz: graças a Deus, em breve teremos a paz no mundo. Ele então viu a sala de Versalhes, o Palácio de Versalhes, a sala dos espelhos e a assinatura pelos presidentes importantes daquela época no Tratado de Paz. 8 meses depois, aconteceu a mesma coisa. Havia o atestado, o Tratado da Paz, e ele tinha lido tudo que ali estava escrito em francês naquela época. De acordo com Tomás Novellino, um dos seus alunos, Dr. Tomás Novellino, se tornou doutor depois, foi seu aluno muito dedicado, ele dizia que a maior mediunidade do Sr. Eurípides Barçanufo era a bicorporeidade. E era muito comum o Sr. Eurípides, dando aula, ele parava, ficava pálido, fechava os olhos e começava a suar frio. Os alunos já sabiam o que estava acontecendo, mantinham-se em silêncio por aquele momento, e ele então se aguardavam até o retorno do mestre, que contava o que aconteceu. Num desses casos, Eurípides retorna e fala: eu estive agora naquela casa, atrás da igreja do Rosário, e eu fiz um parto de uma mãe muito difícil, e nasceu uma linda menina, saudável. As duas estão bem. Mas o pai não sabe que eu fiz o parto. E vem a galope aqui me buscar para que eu vá lá. Ele acabou de apear o cavalo, está subindo as escadas. Quando ele bater na porta, eu quero que vocês levantem, cumprimentem-o e volte a se sentar. Daqui a pouco entra um homem exacerbado: professor Eurípides, nós precisamos, minha esposa está lá dando a luz, o senhor tem que ir lá. Ele falou: sim, eu sei, eu já fiz o parto da sua esposa. Não, senhor Eurípides, ela está precisando do senhor agora, como pode? Não, faz 5 minutos, eu fui lá, eu fiz o parto, nasceu uma menina muito bonita, parabéns. Não, senhor Eurípides, não é possível, eu vim na única estrada que tem, eu vim a galope, se fosse 5 minutos eu tinha achado o senhor, não é possível, não. Vamos lá, senhor Eurípides, vamos lá, senhor. Com toda a paciência, com a educação corriqueira, um gentleman levou, então, foi com o homem, os alunos aguardaram. Quando chegou, então, na casa, o pai entrou, né? O marido entrou, Eurípides entrou atrás. Quando a mãe viu, falou: senhor Eurípides, o senhor aqui de novo? Não precisava se preocupar, eu e a minha filha estão passando muito bem. Muito obrigado pela sua presença novamente. Ele então agradeceu e retornou à sala para dar aula. E isso acontecia não uma vez. Bastava uma pessoa passar alguma dificuldade e mentalizar Eurípides Barçanufo, ele se materializava e dava o atendimento necessário. Muito se contava que quando as pessoas iam na sua farmácia, antes de se pronunciar da sua doença, ele já vinha com o remédio e dava: corra, meu amigo ou minha amiga, pois a doença não tarda. E era muito comum isso acontecer, mais do que a gente pensava. Certa vez, o fazendeiro Carlos Teodoro da Cunha, um beato católico, não admitia que Eurípides Barçanufo estava difundindo o espiritismo, contra as regras da igreja. Então ele decidiu ir até Sacramento para ridicularizar Eurípides. Pegou a fila da farmácia, porque era monstruosa, pegou aquela fila da farmácia. Quando foi a vez dele: senhor Eurípides, minha mulher está passando muito mal. O senhor Eurípides pegou o remédio e falou: tome o meu amigo, pegue seu cavalo e vá a galope para sua casa, porque se você não der esse remédio, sua esposa vai morrer. Dona Cristina está à beira da morte. Ele catou o remédio, saiu de lá e falou: mas é um charlatão. Eu saí de lá, minha esposa estava gozando de saúde, até cantando. Mas peraí, como é que ele sabe o nome da minha esposa? Pelo sim, pelo não, óbvio, ficou com medo. Quando chegou na sua fazenda, os empregados já abordaram: patrão, sua esposa está muito mal. Chegando lá, ela estava quase sem ar,
pálida, desfalecida. Ele falou, o homem tinha razão. Deu o remédio para ela, à noite ela já estava curada. Esse homem se tornou um grande espírita. Outro caso muito interessante aconteceu com o lavrador, que chegando no colégio, ele tinha um espinho nos olhos. E ele então procura Jerônimo Cândido, um dos alunos que sempre está direcionando, ajudando Eurípides quando não em aula, e ele então fala para o Jerônimo, vendo aquilo, ficou espantado. Como aconteceu isso? O lavrador falou, estava no campo, quando eu virei, eu não tinha visto um pé de macaúba e me perfurou os olhos. Onde está o senhor Eurípides? Ele está ali no pátio, vamos lá. Chegou lá, o senhor Eurípides estava debaixo de uma árvore, meditando, olhou e falou, poxa, é sério, porque o espinho não é só o espinho, tem as farpas, e se eu puxar vai vazar o olho. Aí ele falou, meu Deus, e agora? O que faremos? Aí ele falou, vamos dar um jeito. Isso é o que nós vamos fazer. Pegou, vamos três subir. Subiram, sentou o homem numa cadeira, Eurípides sentou em outra, pegou um papel e um lápis e evocou Bezerra de Menezes. E ali falou, pegue uma pinça, puxe o espinho, irá sangrar um pouco, mas ele ficará bem. Bezerra de Menezes. Eurípides olhou e falou, não posso fazer isso, eu não tenho coragem. Se eu puxar, o olho vai vazar. O papel começa de novo. Faça o que eu orientei. Ele olhou para um bom espírita que pegou lá o lápis, puxou, saiu um pouco de sangue e parou. Aí o senhor Cândido, o aluno, falou, essa eu não esperava. Para mim esse olho iria vazar. Senhor Cândido. Às vezes a gente pensa que é tão difícil e foi tão fácil. Eu devo desculpas ao Dr. Bezerra de Menezes. Sabe, senhor Cândido, nós aqui temos que aprender muito ainda nessa terra. Olha que lição vindo de um homem puro desse. Teve uma vez, o Eurípides gostava muito de pegar os seus alunos e ensiná-los lá fora da escola, onde ele tinha contato com a natureza. Ele chegou até a ensinar uma vez, quando estava passando ali o cometa Halley naquela época, ele ensinava astronomia. E eles passeando, então viram uma pedra muito polida, linda. Aí ele pediu, cada um, anote o seu nome naquela pedra. Aí todos os alunos foram na fila, foram anotando o nome e caneta de inteiro. Ele pega aquela pedra e joga no rio Borá. E voltam para a sala de aula. Quando esse homem entra na sala de aula, e os alunos, qual a surpresa? Em cima da mesa de Eurípides Barçanufo estava a pedra, com todas as assinaturas. Olha que efeito mediúnico lindo. Eurípides Barçanufo tinha sua farmácia. Na rua, na mesma rua onde tinha sua farmácia, havia uma outra farmácia de um farmacêutico formado, muito agregado à Igreja Católica, que não vendia remédios. Porque todos iam na farmácia do Eurípides Barçanufo. O remédio era de graça, curava. Não iam comprar do dele. Então lá dele estava realmente as máscaras. Então resolveram fazer uma denúncia e houve um processo contra o Eurípides Barçanufo. Porém, o processo tramitou em todas as esferas, mas nunca tinha consistência para dar continuidade. Nunca tinha uma decisão, até que ele caducou. E num desses processos, ele foi obrigado a fazer um depoimento numa delegacia ali de Sacramento. Quando ele saiu muito para baixo. Poxa, eu estou ali fazendo trabalho, tudo, sabe aquela coisa. E olha que impressionante. Quando ele foi andando, já era tarde, já estava à noite. A rua que ele andava, não tinha essas luzes como tinha aqui. Estava escrito em neon: força, meu amigo, coragem, continue a caminhada. Escritas em neon. E ele lendo aquilo. Quando ele chega então de frente ao colégio, lá estão dois espíritos, um deles, Bezerra de Menezes, que lhe diz: estamos aqui para defender o meu amigo. Ele olha ao lado da floreira o Mestre Jesus, que ele fala: meu filho, nada temas, continue com o seu trabalho. E ali dá um abraço fraterno nesse grande irmão.
Teve um caso muito interessante onde a igreja começou a perder todo o seu processo de ensinamento, porque a doutrina espírita estava tomando conta da cidade. Então o padre dali convocou o padre Miyagi, ou Feliciano Miyagi, de Campinas, um padre muito teórico, muito concentrado, muito inteligente, que foi desafiar o Eurípides Barçanufo na cidade de Sacramento. Queria um debate em praça pública. O Eurípides negou. Não vou me dispor a isso. Então ele foi fazer um sermão. E ali passou a ofender o Eurípides Barçanufo, falando muitos impropérios. Mal sabia ele que o Eurípides estava assistindo a pregação em desdobro. Mas ele não parou aí. Ele começou a atacar a doutrina espírita. Aí o Eurípides falou: não tenho outra alternativa a não ser aceitar o debate. E assim aconteceu. Em praça pública, no coreto da cidade, 2.000 pessoas para assistir. O ilustre cidadão de Sacramento e o padre Miyagi. Eurípides amparado por Dr. Bezerra de Menezes e São Vicente de Paulo. Não houve oportunidade para o padre. Ele não conseguia concatenar as ideias. Foi uma lavada de ideias filosóficas, com muito respeito e amor ao candidato que ali estava, ou adversário que ali estava. Acabou aquilo em alvoroço. A vitória de Eurípides foi unânime perante todos. Queriam ovacionar ele e levantar, mas ele não quis. Pediu para deixá-lo descer, que eles levantaram ele, e ele voltou para sua casa. O padre saiu quieto, de mansinho, e nunca mais se ouviu falar do padre Miyagi. Mas no dia 25 de abril de 2018, o senhor Eurípides, então em estado alterado de consciência, pede a Dona Amália que passe a anotar tudo que ele iria relatar. No plano espiritual, São Vicente de Paulo, então, pega na mão de Eurípides e começa a se elevar. Chegando quase no final, eles deparam com uma escada, eles vão subir no degrau, e ele fala: meu filho, está terminada a sua missão na terra. E quando ele então sobe o último degrau, ele fala: estamos atingindo uma outra esfera. E complementa. Se me permitem, eu vou ler o que estava no bilhete. Meu filho, este plano é uma mansão de paz e bem-aventuranças. Aqui é a morada daqueles que souberam bem desempenhar a sua tarefa de amor na terra. É aqui sua morada, meu filho. Ele então retorna, passa mais algumas instruções para a Dona Amália, mas não se abala com a notícia da sua morte. A vida vai tocando, ele continua seus atendimentos. Na Europa, surge a gripe espanhola. E não tardar, a gripe chega ao Brasil, matando milhares de pessoas. E invade Sacramento. Muitos são os pacientes, mas todos são curados por Eurípides e Dr. Bezerra de Menezes. Até que no dia 27 de outubro, Eurípides Barçanufo contrai a gripe espanhola. Ele e a Dona Amália. Ela ali mesmo doente, com febre altíssima. Ele consegue a curar. Mas ele, no dia 30 de outubro de 1918, entra em coma. E à meia-noite, ele acorda do coma e fala: graças a Deus, estou salvo. Os alunos que ali estavam velando junto com os familiares, mãe, tudo, está curado. E saem contando o hino do colégio pelo pátio fora, mas não tinham entendido. Ele estava falando que ele estava curado de espírito e não de corpo. Naquela madrugada, às 5h30 da manhã, Sacramento acorda com uma notícia que não queriam escutar. Desencarna Eurípides Barçanufo. Sobre comoção, toda a cidade chorando, uma chuva, sexta-feira. Passa então ao enterro.
compondo aquilo que ele pediu. Que ele fosse enterrado com um caixão simples, roupas usadas e a meia nova. Toda a cidade, então, se comove. Nasceu no dia 1º de maio, dia do trabalho. Nada mais justo para alguém que trabalhou tanto. E morreu dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Nada mais justo para quem fez tanta caridade. No plano espiritual, porém, havia uma festa. Uma pleiade de espíritos o aguardava. Dr. Bezerra de Menezes, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho e todos os mentores que o acompanharam em sua jornada dadivosa nas terras de Maria, que abençoava com o seu manto protetor o pasto espiritual para receber o apóstolo da caridade na sua sublime missão. Eurípides Barçanufo, então, está desencarnado. A Terra continua os seus trabalhos no que era possível do Colégio Allan Kardec, que até hoje o primeiro colégio espírita ainda dá as suas aulas. No pátio do colégio, onde ele costumava se sentar para meditar, na esfera superior, imediatamente acima, Eurípides Barçanufo cria o Sanatório Esperança, para cuidar daqueles espíritos desequilibrados, em especial aos médiuns que não cumpriram suas missões como deveriam na Terra. E entrega a direção desse hospital a Maria Modesto Cravo e a Dr. Inácio, que são hoje os diretores do colégio. Também dita Chico Xavier que sobre a cidade de Palmelo, em Goiás, há uma cidade que também Eurípides Barçanufo é um dos ministros. Então, meus irmãos, estudar Eurípides Barçanufo nesses 2 dias que nós tivemos de palestra é estudar o Evangelho do Cristo. Porque nós vemos nele o espelho do o apostolado. Nós podemos comparar, então, Eurípides Barçanufo com a parábola dos talentos, onde Jesus dá a Eurípides o talento do tempo, e ele consegue em 38 anos fazer o que nós precisaríamos de encarnações e encarnações para fazer. Jesus dá para Eurípides, então, o talento do conhecimento, e ele multiplica aquilo, ensinando a todos os seus alunos, e os seus exemplos ensinando a nós agora, depois de tantos anos. Jesus dá então os talentos da caridade, e ele multiplicou. Como ele multiplicou? Ele deu a sua vida para a caridade. Mesmo antes de ser espírita, ele já fazia o processo da caridade. Já estava entranhado na sua alma crística. E Jesus dá para ele o talento das oportunidades. Ele não perdeu nenhuma. Todas ele aproveitou e as multiplicou. Então nós vemos nesse irmão esse enriquecimento não somente do espírito dele, mas também daqueles que ele conseguiu atender, diretamente ou indiretamente. E hoje, através da sua história, a todos nós, que nos motivamos para fazermos aquilo ou um pouco daquilo que esse grande homem fez. Eurípides Barçanufo. Muito obrigado, senhores. Bom, o olhar já no chão. Esperamos então que podemos ter despertado essa vontade de estudar sobre a vida desse homem, sobre tudo que ele fez e que ele foi para o espiritismo em terras brasileiras. Vamos cerrar os nossos olhos. Amado Mestre Jesus, nós vos agradecemos por esta oportunidade de reflexão desta noite, onde podemos aprender um pouco sobre a vida desse grande espírito, simples de comportamento, mas gigantesco em sua bondade. Que possamos, Senhor,
nos espelhar na sua bondade, na sua caridade, para que no nosso dia a dia nunca percamos a oportunidade de ajudar, de colaborar, de sermos úteis àqueles que cruzam o nosso caminho. Que as vossas lições, Senhor Jesus, munida dos ensinamentos que Eurípides nos deixou, ensinamentos comportamentais, possam nos inspirar a cada momento. E que não nos esqueçamos, Senhor, que tudo isso é para Ti. E nós agradecemos por isso. Portanto, amado Mestre, pedimos a Ti nessa noite que nos acompanhe até o nosso lar, ao nosso regresso em segurança, que abençoe aqueles que lá em nossos lares estão agora, que possam receber da espiritualidade amiga, que possa se deslocar nesse momento até lá, fluidificar as águas que possam ter, energizar os ambientes, auxiliar aqueles que podem estar ali, abençoar as nossas vidas, Senhor, porque nada somos sem Ti, sem a Tua presença. E assim, Senhor, com o coração repleto de alegria, é que pedimos a Ti, neste momento, a permissão para darmos por término a nossa palestra desta noite. Que assim seja, graças a Deus.